O wrestling é um mundo particular. Aqui, os lutadores não apenas estão no ringue, mas muitas vezes também estão diretamente envolvidos na criação criativa de seus personagens e storylines. Muitas das ideias mais marcantes na história da WWE não vêm de uma sala de roteiristas, mas sim da mente dos próprios wrestlers. Mas o que acontece quando uma ideia assim é elaborada com paixão, apresentada aos responsáveis e até elogiada, apenas para ser entregue a outra pessoa pouco tempo depois? Quantas vezes isso já aconteceu, sem que os espectadores jamais soubessem? É justamente com um caso assim que nossa lista começa. Top 1. No início de 2020, Elias passava por uma fase difícil em sua carreira. Seu gimmick de guitarrista, com o qual ele havia obtido grandes reações anteriormente, perdeu relevância, e Elias sabia que tinha que se reinventar para continuar relevante. Desse pensamento, ele desenvolveu uma ideia radical. Uma figura sombria e messiânica. Um líder de seita com simbolismo religioso que manipularia o público e reuniria seu próprio grupo de seguidores. Não ficou apenas em um conceito vago. Elias tinha um plano claro, um desenvolvimento a longo prazo em mente e ideias concretas de como esse personagem deveria funcionar na televisão. Ele apresentou tudo à equipe criativa. A resposta foi desanimadora. Não conseguiam imaginá-lo nesse papel. Com isso, o assunto parecia encerrado. No entanto, poucas semanas depois, uma nova figura apareceu no programa da WWE, Seth Rollins, como o Monday Night Messiah. A linguagem visual, as alusões religiosas e toda a aura desse personagem lembravam surpreendentemente o que Elias havia proposto antes. Para Elias, isso não foi coincidência, mas um momento amargo. Foi realmente apenas uma ideia paralela, ou mais um exemplo de como ideias criativas na WWE às vezes perdem seu criador original. Top 2. O Hurricane foi conhecido por anos por sua paródia exagerada de super-herói, mas nos bastidores, no início dos anos 2000, surgiu uma ideia que teria tido muito mais profundidade. Lance Storm, que já havia trabalhado brevemente ao lado do Hurricane em 2001, propôs relançar essa parceria, desta vez com uma reviravolta inesperada. Storm não queria ser apenas o contraponto sério, mas secretamente ele mesmo ser um super-herói de verdade. O plano era simples, mas eficaz. O Hurricane seria atacado após as lutas, um herói mascarado apareceria para salvá-lo, apenas para desaparecer novamente logo em seguida. Nos bastidores, o Hurricane encontraria Storm em roupas casuais que negaria qualquer envolvimento. Exatamente essa identidade dupla, esse humor sutil entre seriedade e absurdo, tornava a ideia especial. Storm via nisso uma história de longo prazo que teria dado nova profundidade a ambos os personagens. A reação dos responsáveis, no entanto, foi inequívoca. Eles não os viam como uma equipe de duplas, mas como wrestlers individuais. O conceito foi descartado. Para Storm, o assunto parecia encerrado. Mas, poucos meses depois, uma ideia muito semelhante apareceu no programa da WWE. O Hurricane ganhou Rose como um super-herói em treinamento ao seu lado. Enquanto Rose teve sucesso nesse papel, Storm ficou com apenas uma coisa: frustração. Sua versão da história, elaborada e logicamente construída, nunca foi implementada. Foi uma decisão criativa, ou simplesmente o caso de que o nome errado estava na proposta na hora certa. Top 3. Em 2005, desenvolveu-se uma das storylines mais famosas da divisão feminina da WWE. Mas a origem dessa ideia é controversa até hoje. Pouco antes da estreia na TV de Mickie James, o ex-wrestler da WCW Lenny Lane havia proposto um conceito fortemente inspirado no filme Mulher Solteira Procura. Sua ideia previa que ele mesmo interpretasse uma fixação obsessiva por Chris Jericho. Tanto Jericho quanto Paul Heyman reagiram positivamente. E Lane foi instruído a apresentar tudo a Stephanie McMahon. Lane descreveu a história em detalhes, recebeu feedback entusiasmado
e sentiu que havia alcançado um avanço. Mas antes mesmo de chegar em casa, um fax o esperava, uma declaração de cessão de direitos, com a qual ele deveria ceder os direitos de sua ideia. Para Lane, isso foi um sinal de alerta. Ele concordou, pois esperava se tornar parte da implementação. Essa esperança nunca se concretizou. Paralelamente, Mickie James já havia trabalhado por meses em um personagem próprio, que finalmente foi implementado com Trish Stratus. A storyline final combinou elementos de ambas as abordagens e foi um grande sucesso com o público. Lenny Lane, por outro lado, não recebeu contrato e desapareceu da cena. Foi simplesmente azar no timing, ou mais um exemplo de como uma ideia pode viver, mas seu criador original é deixado de lado. Top 4. O gimmick de Val Venis é considerado até hoje um dos personagens mais controversos, mas também mais conhecidos da Attitude Era. Mas muito antes de Val Venis estrear com sua aparição provocante na televisão da WWE, existia outra versão dessa ideia. The Blue Meanie explicou mais tarde que ele, junto com Al Snow, já havia desenvolvido um conceito quase idêntico na ECW. O ponto de partida era um wrestler que deveria ter uma postura deliberadamente vulgar, exagerada e sexualmente carregada, incluindo insinuações e frases de efeito apropriadas. Essa ideia foi apresentada a Paul Heyman, que, segundo Blue Meanie, reagiu com entusiasmo. Meses depois, um personagem que na aparência, comportamento e apresentação lembrava fortemente esse conceito original apareceu de repente no programa da WWE. Do ponto de vista da WWE, no entanto, existia outra versão da história. Vince Russo declarou que ele mesmo havia criado Val Venis, porque o wrestler lembrava visualmente um conhecido ator pornô. Aqui reside o cerne do problema. Duas narrativas diferentes, duas possíveis origens da mesma figura. Talvez ideias semelhantes tenham surgido independentemente. Talvez um conceito tenha sido adaptado e desenvolvido. O certo é que Val Venis fez carreira, enquanto os supostos criadores permaneceram em segundo plano. Quantas vezes algo assim acontece no wrestling, sem que jamais seja claramente determinado quem realmente teve a ideia primeiro? Top 5. Nos bastidores da WWE, em algum momento, surgiu um termo próprio para um fenômeno muito específico: ser Birched. Isso significava que Paul Burchill regularmente apresentava ideias criativas que mais tarde eram atribuídas a outros wrestlers. Um dos exemplos mais claros disso ocorreu em 2008. Burchill, junto com sua irmã na tela, Katie Lee, propôs uma storyline que culminaria em uma luta por título intergênero. A ideia era inusitada, marcante e teria dado a ambos um papel claro no produto de TV. A luta de fato aconteceu, porém, sem Burchill e Katie Lee. No SummerSlam 2008, Santino Marella e Beth Phoenix, em vez disso, competiram exatamente neste cenário. Burchill, por sua vez, foi simplesmente usado como adversário de transição, perdeu várias lutas e acabou desaparecendo da televisão por meses. Sua ideia viveu, mas sua carreira estagnou. Para muitos nos bastidores, esse caso era simbólico. Uma ideia bem elaborada, que gerou atenção, foi adotada enquanto o criador original quase não se beneficiou. Burchill permaneceu o nome com o qual se descrevia internamente o que poderia acontecer quando se era criativo, mas não estava entre as prioridades da empresa. Quão motivador pode ser para os wrestlers desenvolver novos conceitos quando exatamente essas experiências fazem parte do dia a dia? Top 6. Para Tyler Reks e Curt Hawkins, a situação era frustrante. Ambos mal apareciam na televisão e buscavam uma maneira de finalmente gerar atenção. Dessa necessidade, surgiu uma ideia incomum, uma storyline em que a equipe é demitida, mas depois retorna secretamente aos bastidores repetidamente para causar o caos. Deveria ser uma história lenta e inteligente, que escalaria semana após semana. Como Hawkins era amigo íntimo de John Cena na vida particular, eles apresentaram a ele o conceito completo. Cena reagiu entusiasmado,
pediu que todos os detalhes fossem compilados em um DVD e prometeu repassar a ideia diretamente a Vince McMahon. Para Rex e Hawkins, isso parecia o avanço. Mas, pouco tempo depois, aconteceu algo inesperado. Na TV da WWE, The Miz e R-Truth foram de repente demitidos em uma storyline quase idêntica. Semana após semana, o cenário que Rex e Hawkins haviam elaborado antes se desenvolveu, só que sem eles. Quando questionaram Cena sobre isso, ele inicialmente minimizou as semelhanças. Mais tarde, ele admitiu abertamente que a ideia deles havia sido apropriada. Para Rex e Hawkins, no final, restou apenas a percepção de que mesmo uma ótima proposta pode ser inútil se você não tiver os nomes certos. Top 7. Donovan Dijak teve dificuldades por muito tempo para realmente se estabelecer com Vince McMahon. Várias reuniões foram sem resultados. Nenhuma de suas ideias parecia ser bem recebida. Finalmente, Dijak tentou apostar propositalmente em algo que sabia que interessava a McMahon: imagens fortes e animalescas. Após alguma reflexão, ele chegou a um motivo que, em sua opinião, ainda não havia sido usado: o leão. Dijak apresentou o conceito detalhadamente. Ele deveria agir como um predador, agressivo, dominante, com uma clara identidade visual. Para sua surpresa, McMahon reagiu positivamente e chegou a pedir-lhe para demonstrar esse sentimento de leão diretamente no ringue. Para Dijak, isso foi um raio de esperança após meses de insignificância. Pela primeira vez, ele sentiu que havia encontrado algo que poderia funcionar. Mas essa esperança não durou muito. Poucas semanas depois, um novo wrestler com exatamente esse motivo animal apareceu no programa da WWE, Veer Mahaan, apresentado como um leão temível. Dijak mesmo permaneceu em shows menores e não teve desenvolvimento. Se a ideia foi conscientemente adotada ou apenas ficou inconscientemente, nunca foi possível esclarecer. Para Dijak, isso mal importava. O decisivo foi o resultado. Uma ideia que lhe havia dado brevemente uma perspectiva foi atribuída a outra pessoa. Quantas vezes exatamente isso acontece, sem que jamais seja oficialmente declarado? Top 8. Luke Gallows e Carl Anderson tiveram uma experiência amarga com as dinâmicas de poder internas logo cedo. Em conversas nos bastidores, foi-lhes claramente sinalizado que Vince McMahon não queria ouvir ideias de wrestlers que já não estivessem firmemente enraizados em seus planos. Apesar disso, em 2017, eles ousaram propor, junto com Big Cass, uma storyline que finalmente lhes daria relevância. A ideia previa um confronto brutal no estacionamento, longe do ringue, cru e caótico, com veículos e uma escalada realista. Segmentos assim geram atenção e ficam na memória. Ao apresentarem o conceito, receberam feedback positivo. Por um breve momento, parecia que finalmente estivessem lhes dando ouvidos. Mas apenas uma semana depois, um segmento quase idêntico foi ao ar na televisão, desta vez com Roman Reigns e Braun Strowman. O angle se tornou um dos clipes mais vistos do show. Gallows e Anderson, por outro lado, novamente desapareceram das storylines e permaneceram por meses sem uma direção clara. A mensagem era clara: uma boa ideia sozinha não basta. O crucial é em quem se confia para executá-la. Quantas ideias assim desaparecem na sombra, só porque seus criadores não estão no lugar certo na hora certa? Top 9. Para Low-Ki, que atuava na WWE sob o nome Kaval, parecia que uma grande oportunidade finalmente se abria em 2010. Ele desenvolveu uma storyline detalhada, cujo centro era uma máscara. Low-Ki queria humilhar publicamente Rey Mysterio, expulsá-lo da empresa e, finalmente, ele mesmo aparecer como um reflexo distorcido de Rey. O objetivo a longo prazo era uma luta máscara vs máscara na WrestleMania, um cenário com alto peso emocional e dramaturgia clara. Low-Ki apresentou o plano em uma teleconferência com Rey Mysterio e Michael Hayes. A reação foi positiva. Elogiaram a estrutura bem pensada e a construção narrativa. Para Low-Ki,
Isso foi um raro sinal de reconhecimento, que dava esperança de finalmente desempenhar um papel central. Mas essa esperança não durou muito. Em vez disso, uma ideia muito semelhante foi atribuída a CM Punk pouco tempo depois. Punk apareceu com máscara, assumiu elementos centrais do conceito, enquanto Lokai permaneceu à margem. Para ele, pareceu que seu trabalho havia sido simplesmente repassado. Foi coincidência, adaptação ou decisão consciente? No final, só o resultado importou. O grande palco foi para outro, enquanto o criador original da ideia teve que assistir novamente. Quantas carreiras são impactadas de forma duradoura por exatamente esses momentos? Top 10. O último item desta lista difere em um ponto crucial de todos os anteriores. Aqui, uma ideia foi de fato repassada, porém, com o consentimento do envolvido original. A rivalidade entre Matt Hardy e MVP de 2007 é considerada até hoje uma das storylines mais fortes do SmackDown. Originalmente, essa história, no entanto, havia sido planejada para Matt Hardy e Mr. Kennedy. Hardy apresentou o conceito junto com Kennedy. Vince McMahon ficou entusiasmado e viu grande potencial. Mas antes que a storyline pudesse ser implementada, Kennedy se machucou gravemente e saiu dos planos criativos. Nessa situação, Kennedy deu expressamente seu consentimento para que MVP assumisse seu lugar. A ideia, portanto, não foi simplesmente tomada, mas conscientemente repassada. O resultado foi uma rivalidade intensa e crível, da qual ambos os envolvidos se beneficiaram. Neste caso, mostrou-se que transições criativas também podem ocorrer de forma justa e bem-sucedida. Se abertura e comunicação estão presentes, justamente em contraste com os exemplos anteriores, surge a pergunta: por que esses casos são a exceção? E quão diferente teria sido a carreira de muitos wrestlers se suas ideias tivessem sido tratadas com a mesma justiça? Estes 10 exemplos mostram quão intrinsecamente criatividade e poder estão ligados no wrestling. Uma boa ideia sozinha não garante nada se vier de alguém que não está no foco dos tomadores de decisão. Alguns conceitos desaparecem silenciosamente, outros reaparecem de repente sob outro nome, e raramente os criadores originais se beneficiam disso. Se você gostou dessas informações dos bastidores da WWE, deixe um like e inscreva-se no canal. Assim, você não perderá mais histórias sobre o que realmente acontece longe das câmeras,